Está começando mais uma edição do Traçado das Artes, um programa produzido pelo Newslink, Laboratório de Prática e Extensão do curso de Jornalismo da Universidade de Fortaleza. No Traçado das Artes, você fica por dentro de tudo que há de melhor no segmento da arte aqui no nosso estado. Mensalmente, conversamos com personalidades do mundo das artes para conhecer a história dos artistas e como funcionam os seus processos criativos. Eu sou Beatriz Bandeira, aluna do 6º semestre do curso de Jornalismo da Unifor. A nossa convidada de hoje é arquiteta e mestre pela Mackenzie de São Paulo e professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Unifor, Fernanda Rocha. Fernanda, seja bem-vinda aqui ao Traçado das Artes e é um prazer imenso ter a sua presença aqui. Para começar, queria saber para você como surgiu o interesse de trabalhar com arquitetura paisagística. Olha, Bia, essa questão da arquitetura paisagística, na verdade, com relação à nossa formação, a arquitetura paisagística é uma formação específica do curso de Arquitetura e Urbanismo. Mas, quando eu fiz o curso de graduação, a gente nem tinha uma disciplina de paisagismo, porque não era uma disciplina obrigatória na época. E aí, o que acontece? Mas, depois que eu vim dar aulas aqui na Unifor, né, assim, na verdade, assim, um pouquinho antes, eu fui dar uma olhada, configurar o meu currículo e tal, e aí eu comecei a prestar atenção que o primeiro curso que eu fiz, logo que eu terminei a minha graduação, foi um curso de paisagismo rodoviário, né? Então, assim, de certa maneira, isso já denota um interesse, apesar de eu não ter tido, né, dentro da minha graduação, né, do curso formal, digamos, esse despertar, mas esse interesse já estava latente. E aí, né, a carreira, vida segue, vamos fazer arquitetura, vamos fazer interiores, o foco, né, o início da minha atuação foi com arquitetura de interiores, mas sempre fazendo, a gente fazia arquitetura de interiores, sempre fazia, né, dava um jeito de fazer, tinha esse olhar para plantas, né, porque isso, desde criança, assim, meus avós, meu pai, minha casa quando criança, sempre tinha jardim, a gente sempre valorizava muito isso. E eu acredito que seja mesmo uma questão de uma formação, né, de uma formação geral, enfim, cultural mesmo, né, de estar em contato com os espaços livres. E aí, quando eu vim dar aulas aqui na Unifor, em 2002, né, eu vim para dar aulas da disciplina de paisagismo na época, né? Foi a primeira vez que essa disciplina foi ofertada no curso de Arquitetura e Urbanismo, era um curso recém-criado, ela já era uma disciplina obrigatória, porque ela passou a ser obrigatória a partir de 94, e quando eu vim dar aulas aqui foi exatamente para assumir essa disciplina. Então, toda a estruturação da disciplina, né, a organização da disciplina dentro do currículo e tal, como ela se desenvolvia, isso foi a partir desta atuação, né? E aí depois as mudanças, os ajustes curriculares sempre contaram com a minha participação, né? E também queria saber um pouco mais sobre o seu trabalho atualmente, né? Atualmente, qual é o seu objeto de estudo principal agora? Na verdade, assim, o meu objeto de estudo, enquanto arquiteta e urbanista que trabalha com a questão do paisagismo, né, é a paisagem, né? É a cidade, é a paisagem urbana, a paisagem rural. Então, onde quer que a gente esteja, a gente vai estar sempre pensando, né? Eu estou sempre pensando de uma forma, digamos, conectada, né? De espaços construídos, aquilo que a gente chama de espaço construído e espaço livre, ou seja, eu não consigo projetar uma residência sem pensá-la integrada no seu contexto externo, né? E vice-versa, quando eu estou projetando um jardim, ainda que complementar a arquitetura, mas o projeto de arquitetura me interessa no sentido de que essa conexão, ela deve existir de uma maneira mais plena. Agora a gente vai dar um breve intervalo e voltamos já já. Eu sou professor do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza e também sou um dos 4 professores na gestão do Newslink, esse espaço que está aqui atrás de mim. Newslink é um laboratório de práticas de jornalismo onde nós procuramos passar e orientar os estudantes
para o fazer jornalístico, né? Desde o princípio da ética jornalística aos princípios elementares do jornalismo. Produção de pauta, produção de matérias, produção de reportagens, produção de notícias, né? Atualizadas, buscando o fato do dia e também produzindo matérias ao longo da semana. O Newslink ele tem algumas divisões. Nós temos um setor de rádio, que a professora Kátia Patrocínio fica mais relacionada a ele, com a produção de podcasts, dos informes também, do Newslink Informa, que é uma produção diária do Newslink. Temos também o setor do Newslink TV, junto com a equipe técnica da Universidade de Fortaleza, e também a produção de textos e de reportagens, né? Tanto no âmbito da universidade quanto na própria cidade de Fortaleza, né? Então é um momento em que os estudantes têm o espaço como uma redação totalmente integrada, né? E isso é o que o mercado de trabalho pede, o que o mercado de trabalho espera de um curso de jornalismo no padrão hoje no país. E o curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza atinge esse patamar de exigência do mercado de trabalho. Estamos de volta com o Traçado das Artes, uma realização do Newslink, o Laboratório de Prática e Extensão do curso de jornalismo da Unifor. Estamos aqui com a arquiteta e urbanista Fernanda Rocha e no último bloco nós abordamos a atuação dela profissional como pesquisadora e como professora. E agora eu gostaria de conversar um pouco sobre os temas com os quais você trabalha atualmente e os projetos dos quais você participa. Em 2011, você publicou na Revista Brasileira de Biociências uma nota científica com um inventário de 93 espécies de plantas ao redor da reitoria da Unifor. Como foi esse processo? Na verdade, esse artigo ele é de autoria de 3 pesquisadores, né? O professor Marcelo Moro, o biólogo, o agrônomo, né, especialista em botânica Sérgio Castro e eu. E isso foi o resultado de um trabalho, um projeto piloto que a gente fez para a universidade naquele momento, em que o objetivo era identificar essas espécies e aí para fazer esse projeto piloto a gente elegeu aquele lugar da reitoria, né? E nesse relatório você chegou à conclusão de que a maior parte dessas espécies são exóticas e não nativas. E poderia se dizer que isso é uma tendência no Brasil? Sim. Infelizmente, né, primeiro que a gente tem uma enorme diversidade de espécies, né? Assim, se a gente considerar que o Brasil é um país continental, então para cada lugar a gente vai ter especificidades, né, biogeográficas. E na condição assim, das cidades, o que a gente tem é uma dificuldade grande de produção de espécies nativas daquele lugar, são próprias daquele lugar, para o uso em paisagismo, né, em arborização urbana, enfim. Então, essa é uma coisa que infelizmente ainda ocorre, apesar de que nós tenhamos, né, essa grande diversidade de espécies, mas a gente precisaria ter uma produção focada, equivalente para esse tipo, né, que valorizasse mais esse tipo de espécie para que a gente tivesse maior diversidade delas no uso em projeto. Você também tem publicações sobre o trabalho do paisagista Burle Marx. A que se deve a fama desse artista? Olha, ele é um artista, vou usar até uma palavra que tem nas publicações, é um artista poliédrico, né? Um homem assim multimídia para a gente atualizar e traduzir um pouco o que significa isso. Ele era artista plástico, ele fazia design de joias, ele fazia projetos de jardins, de grandes parques. Então, ele gostava de música, né? Então, um grande pintor. E digamos, a atuação dele, né, enquanto persona, então grande personalidade na produção do paisagismo é imensa. E aí, né, a gente reuniu, porque a ideia, né, isso partiu, na verdade, de um trabalho dentro da graduação aqui da Unifor, né, com os alunos. Em 2006, nós iniciamos o inventário dos jardins do Teatro José de Alencar.
E aí fizemos nos 2 semestres com os alunos, 2006-1 fizemos todo, 2006-1 e 2006-2 fizemos todo o inventário desses jardins com proposta dos alunos. E a partir desse trabalho a gente fez 2 publicações, né? E aí a gente lançou um grupo de pesquisa, né, o Laboratório da Paisagem, que esse ano está completando 15 anos também do seu lançamento. E a partir daí a gente fez 2 publicações, uma inicial em parceria com o LEAL, o professor Ricardo Bezerra da UFC, a professora Ana Rita Sá Carneiro e o tenista Cris Anastácio, que era aluno da UFC na época. E aí publicizamos esse material em 2 ocasiões. Uma primeira publicação que saiu no seminário de História, né, que também foi uma iniciativa, né, da professora Adelaide Gonçalves, que é da História, da UFC, e posteriormente o professor Ricardo Bezerra submeteu esse mesmo livro a um edital de reedição do governo do estado. E aí a gente foi selecionado e lançamos um segundo livro, né, com essa publicação aí já mais completa, com fotos. E desde então a gente tem desenvolvido alguns trabalhos, inclusive na minha pesquisa de mestrado, eu vou trabalhar um recorte bastante específico com os jardins privados, os jardins residenciais, aqui em Fortaleza, do Roberto Borlemar, que são jardins urbanos. No Brasil, na verdade, não existe um trabalho específico sobre os jardins residenciais com essa escala. E aí nós fizemos 5 jardins dele aqui em Fortaleza, né? O primeiro, que foi da Residência Benedito Macedo, que é, na verdade, o jardim que traz ele para atuar em Fortaleza, junto com o arquiteto Acácio Gil Borsoi. E, posteriormente, outros jardins, 2 jardins na Praia do Futuro e 2 jardins de edifícios residenciais na Beira-Mar. Sobre o Teatro José de Alencar, que é um dos jardins. Sobre o jardim do Teatro José de Alencar, que é um dos jardins projetados por Burle Marx. Você pode falar um pouco sobre a história, sobre como é o jardim, o que tem de especial nele? Olha, esses jardins são bem legais, né? Primeiro porque, assim, a gente não tem... Hoje a gente tem um jardim lá configurado, mas ele, em termos de processo de projeto, na verdade, ele passou por 2 momentos distintos. O primeiro em 73, né, que foi inaugurado em 74, que era um jardim, né, que a gente trabalha na nossa pesquisa como o que a gente chama de um jardim espetáculo, né, porque, na verdade, praticamente 1/3 dele era coberto por um grande espelho d'água, então tinha espécies aquáticas e tal, bem interessantes. E já o projeto dos anos 90, que foi da época do grande restauro do teatro, e aí ele assume outra característica, que a gente chama de um jardim funcional, né? Porque aí já é implantado um sistema de climatização no teatro, e a parte de condicionamento ela vem para os jardins com a implantação de um palco elevado, exatamente para atender, né, essa função, para abrigar todo o maquinário, e ele funciona como um segundo palco, né, para atividades, e hoje a gente tem inúmeras atividades que acontecem ali nos jardins, que não são só no palco, né, pode ter outros espetáculos, ou pode ser uma continuidade do espetáculo do palco principal. Então, digamos que ele funciona como jardim, mas ele é também um alargamento, né, do espaço cênico do teatro. Você é idealizadora do projeto Portas Abertas, que realiza visitas guiadas ao Teatro José de Alencar. Como funciona esse projeto e quem pode participar dessas visitas? Olha, legal essa pergunta. Na verdade, assim, o Portas Abertas digamos que é o meu propósito de vida nesse momento, né? Depois de 20 anos de atuação, né, como professora e de pesquisadora, 15 anos aí de pesquisa. Então, assim, a gente começa a pensar também em outras possibilidades. E o Portas Abertas ele surge nesse momento, né? Ele nasce em dezembro do ano passado e desde então a gente vem desenvolvendo atividades tanto nos jardins do Teatro José de Alencar como em outros espaços. Por exemplo, nós já fizemos visitas também à Praça José de Alencar, que é na frente, né, do teatro, como uma continuidade do espaço livre do teatro. E também fizemos algumas coisas com o MAUC,
né? O Museu de Arte da UFC. Então, assim, na verdade, qualquer pessoa pode participar, são visitas abertas, gratuitas, né? E a gente costuma dizer que também crianças são bem-vindas. Sempre a gente tem criança lá e elas são um espetáculo à parte, né? Porque sempre nos ensinam muitas coisas e trazem muitas formas de ver aquela paisagem. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua presença, professora Fernanda Rocha. A nossa conversa foi muito boa e obrigada por comparecer, obrigada por estar disponível aqui para o programa. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, estou sempre disponível aí para vocês, sempre que precisarem. A gente se encontra no próximo programa. Tchau!